Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar a resolver alguns exercícios aqui sobre o nosso conteúdo de química. Então, preste bastante atenção na resolução dos exercícios e depois assista o vídeo de novo para você poder ter certeza do que foi feito. Então, vamos lá. Primeiro exercício simples, fala o seguinte: dentre os átomos a seguir, qual é o mais eletronegativo? Use uma tabela periódica. Então, vamos nos recordar. A eletronegatividade é uma propriedade periódica que mede a força que o átomo tem para puxar, para atrair elétrons em uma ligação química. Então nós percebemos que existem átomos que são muito eletronegativos e outros que são pouco eletronegativos. Átomos muito eletronegativos estão nessa região da tabela, na região do lado direito, principalmente na parte de cima. Átomos que são pouco eletronegativos estão na região oposta da tabela. Muito bem. Então a gente pode dizer que os ametais têm grande eletronegatividade e os metais têm pouca eletronegatividade. Se você se recorda, nós determinamos tendências na tabela para a eletronegatividade. E a gente aprendeu o seguinte: a eletronegatividade ela aumenta dentro de uma linha de um período para a direita e dentro de uma família ela aumenta para cima. Então, vamos observar aqui o seguinte: os elementos que nós temos aqui o flúor, que está aqui na família 7A, nós temos o bromo, que também se encontra na família 7A, nós temos o iodo, também na família 7A, todos bem no cantinho direito da tabela. Temos aqui o césio, que está no lado esquerdo da tabela, na parte de baixo, e o rádio, que também está do lado esquerdo, na parte de baixo. Então, os elementos que estão mais à direita são os elementos mais eletronegativos. Então, desses agora, flúor, bromo e iodo, o mais eletronegativo é aquele que estará mais na parte de cima da nossa família. Portanto, o elemento mais eletronegativo é o átomo de flúor. Esse é o nosso elemento mais eletronegativo. Muito bem, resposta correta, alternativa A. Segundo exercício: dentre os átomos a seguir, qual apresenta o maior raio atômico? Use uma tabela. Então vamos pensar aqui um pouquinho. O raio atômico ele está associado às camadas que os nossos átomos possuem. Então, esses átomos que possuem mais camadas, ou seja, que estão na parte de baixo da tabela, esses átomos tendem a ser maiores. Além disso, átomos que se encontram do lado esquerdo da tabela são átomos menos eletronegativos e, portanto, atraem os elétrons com menos força. A tendência desses elétrons é ficar mais afastado do núcleo. Portanto, os elementos com maior raio são os elementos que estão na nossa tabela do lado esquerdo e principalmente na parte de baixo. Muito bem. Então, se a gente observar aqui os elementos que foram dados: hidrogênio, lítio, sódio, potássio e rubídio, todos estão dentro da mesma família. Então, se nós recordarmos a tendência dentro de uma família, a gente vai lembrar que o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, o elemento que estiver mais abaixo dentro de uma família, por ter mais camadas, vai ser também o que apresenta o maior raio atômico. Então, nesse caso, é o rubídio. Então, veja, a tendência na tabela é a tendência contrária à tendência da eletronegatividade. O nosso raio ele cresce de cima para baixo e ele cresce da direita para a esquerda. Próximo exercício: qual o tipo de ligação química e o composto formado entre sódio e oxigênio? Use a tabela periódica. Então vamos olhar aqui nossa tabela. Se nós observarmos, o sódio ele se encontra na família 1A e por conta disso ele é um metal. Do lado esquerdo da tabela significa que ele apresenta baixa eletronegatividade, sendo um metal. Por outro lado, o átomo de oxigênio ele se encontra na família 6A. Então ele está no lado direito da tabela e na parte superior. Então ele apresenta grande eletronegatividade. Então, a ligação química que vai ocorrer entre um elemento de baixa eletronegatividade, um metal, e outro com grande eletronegatividade, um ametal, é uma ligação do tipo iônica. Informação importante: o sódio é da família 1A. Elementos da família 1A possuem um elétron na camada de valência.
O oxigênio é da família 6A, portanto possui 6 elétrons na camada de valência. Se nós observarmos então, vamos perceber o seguinte: o sódio tendo apenas um elétron e sendo baixo em termos de eletronegatividade, possui baixa eletronegatividade, a tendência dele é perder esse elétron, é doar esse elétron. Lembre-se que átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons possuem como tendência, numa ligação iônica, perder esse elétron. O oxigênio, por sua vez, é um átomo com grande eletronegatividade e possui já 6 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Então ele possui uma tendência para ganhar 2 elétrons. Como o átomo de sódio só possui um elétron, apenas um não vai conseguir completar o octeto do oxigênio. Então, por isso, na verdade, a doação apenas desse elétron não seria suficiente. O que faz necessária a presença de outro átomo de sódio. Então, um átomo de sódio vai doar um elétron, com isso o oxigênio passa a ter 7 elétrons, e o outro átomo de sódio doa outro elétron, o que faz com que o nosso átomo de oxigênio passe a ter 8 elétrons. Com isso, o sódio, por perder o seu elétron, torna-se positivo, cátion, os dois se tornam cátion, e o oxigênio se torna agora um íon negativo, um ânion bivalente, ou seja, com 2 cargas, nesse caso 2 cargas negativas. Os átomos de sódio são cátions monovalentes, com apenas uma carga positiva. Bom, sabendo que positivo atrai negativo, a tendência desses íons é de se unirem, se aproximarem, e com isso nós vamos ter a formação de um composto cuja proporção é de 2 átomos de sódio para cada átomo de oxigênio. Lembre-se que ao representar um composto iônico, nós colocamos sempre primeiro o cátion e depois o ânion. Esse 2 se refere à quantidade de átomos de sódio que foram necessários para completar o octeto do oxigênio. Próximo exercício. Qual a fórmula estrutural do composto CCl4, nosso tetracloreto de carbono? Use uma tabela periódica. Então vamos observar. Na tabela a gente percebe que o carbono é da família 4A e o nosso cloro é da família 7A. Observe que os dois estão na região direita da tabela e na parte superior. Portanto, são 2 elementos que possuem eletronegatividade mais alta. Então, entre esses elementos, a ligação química que vai se estabelecer é a ligação covalente. Bom, sendo o carbono da família 4A, significa que ele possui 4 elétrons na camada de valência. Sendo o nosso átomo de cloro pertencente à família 7A, significa que ele possui 7 elétrons na camada de valência. Veja que o exercício pede para a gente a fórmula estrutural desse composto, formado entre carbono e 4 átomos de cloro. Então vamos observar o carbono com seus 4 elétrons e o cloro com 7 elétrons. Se nós imaginarmos que o nosso carbono vai compartilhar um elétron com o cloro, isso vai fazer com que o cloro complete o seu octeto ao realizar uma ligação covalente com o carbono. Mas o nosso átomo de carbono precisa de mais elétrons para completar o seu octeto. E daí a proporção de que para cada carbono são necessários 4 átomos de cloro. Essa representação que nós estamos vendo aqui é uma representação que mostra os elétrons, uma representação que Lewis propôs, né, indicando lá a camada de valência, para que a gente possa ver como esses elétrons estão envolvidos ali no compartilhamento. Muito bem, mas não podemos esquecer que o exercício pediu a fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural eu vou substituir cada par de elétron que está sendo compartilhado por um tracinho, que indica para mim a ligação covalente. Então, essa aqui é a fórmula estrutural do meu tetracloreto de carbono. Pessoal, bons estudos para vocês, muito obrigado.